Meu Deus, diz-lhe que estou a chegar, que amanhã venha depressa e a noite desça devagar. Meu Deus, diz-lhe que me leva a lua e a saudade do seu abraço, do seu regaço contra a chuva. Ela vinha de tão longe e a luz que me trazia eram pássaros de fogo, era o princípio da vida. Outro anjo vai nascer. Leva-me para casa, na sombra do teu medo. Os dois como coragem, os dois como segredo. Arrasta-me a asa, acende um céu aceso. Os dois como viagem dentro do teu avesso. Leva-me para casa, faz de mim o teu começo. Pedro Abrunhosa, viajante, escritor, homem de palco, local onde a pessoa tímida e reservada se transfigura. Reconhece ser na estrada que se reencontra, mas é neste local, no Boom Studio, onde nos encontramos, a sua catedral do silêncio, onde notas e palavras ganham forma. Neste programa 70x7, vamos em busca das inspirações e das perguntas do artista. Neste caminho, onde o Papa Francisco, José Tolentino Mendonça e Daniel Faria vão ter lugar. Olá Pedro, obrigada por nos receber aqui na sua Catedral do Silêncio, é um gosto, muitíssimo obrigada. Estudou Engenharia, interessa-se por Sociologia, por Filosofia também, mas diz que gosta de se ver e de ser reconhecido como músico. Pergunto-lhe se a arte musical, se a composição, se as notas, se a busca pela palavra certa é a melhor definição do Pedro Abrunhosa. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É uma honra. Sim, apesar da minha passagem da filosofia, da engenharia ter sido muito fugaz, a engenharia provoca também essa arrumação que é necessária de pensamento também? No pensamento. A palavra cantada, que é naturalmente diferente da palavra falada, esta questão da linguagem é uma questão profundissimamente interessante, quer dizer, porque nós usámos-la para comunicar, mas a linguagem é muito mais do que isso, quando é utilizada em contexto poético. Ora, nesse sentido, a linguagem é muito maior do que o real. Ela vai mais longe do que o real. E, portanto, a palavra sublinhada pela música é uma autonomia própria. Eu, quando estou aqui no estúdio, a música... Uma vez o cardeal Tolentino disse-me, numa resposta a uma pergunta minha, eu perguntei-lhe o que é o silêncio? Das grandes obsessões dele e minha. E ele disse, o silêncio é um lugar. E esta frase, que naturalmente se aplica à música também, a música é um lugar. E à palavra. Ele diz também que o silêncio não é o oposto, mas o avesso. Não é o oposto, de maneira nenhuma. É um lugar onde muito do que nós somos se autorrevela. No fundo é isso que eu faço aqui, é para mim próprio, não é? Esta busca Eu quando me sento ao piano e começo a tocar, existe um certo ímpeto emocional que vai emergindo dos acordes, e é difícil explicar, mas simultaneamente começa um outro hemisfério do pensamento a funcionar para que palavras é que este som traz, porque os sons trazem palavras. E essa busca, essa procura fala aqui? Sim. Aqui isso acontece? Sabe que o conceito de inspiração é um conceito romântico, não é? Que não existe. Não é? A inspiração é um mito. O que existe é o trabalho. Não é? Mas há o reconhecimento de que algo aconteceu.
quando nesses momentos é processo difícil. de trabalho também. Não, é que num momento de perfeito consolo, a epifania é muito difícil, não é? A epifania artística é muito difícil. Não digo que seja necessário sermos confrontados com o desconforto, não é isso, mas tem que haver um afastamento desse tipo de estímulos, tem que haver uma concentração num estímulo profundamente interior. Se estamos a falar de arte, não é? A arte não é comunicação, são coisas muito diferentes. A arte é uma necessidade interior, é uma busca interior, é uma função vital para aquele que... Deixe-me ir à Bíblia, que diz que é um livro maravilhoso, um livro literário, poética e religiosamente importante para si. Vai-me corrigir se estiver errada, o seu pai passou pela teologia. Pergunto-lhe se esta referência na sua vida à Bíblia se assenta também em livros específicos, em inspiração de alguns livros onde vai beber? O meu pai não passou pela teologia. O meu pai de resto era agnóstico. A minha mãe era católica, profundamente católica. E a relação entre os meus pais, que foi uma relação de amor durante 70 anos, um amor visível, diário, comovente, de dedicação de um ao outro, uma coisa, cântico dos cânticos, Sim. Puro cântico dos cânticos. Sim. E essa relação fez-me entender que o diálogo entre pessoas que veem Deus de maneira diferente, ou se quiser, uma que vê Deus e a outra que não o vê ou que não vê ainda, sou eu a dizê-lo, é profundamente reveladora, se quiser, esta expressão, do que é o amor. Porque na realidade nós não temos que ser iguais na fé, não temos que ser iguais nas crenças interiores, nem nas convicções interiores. Temos que ser iguais nos valores, não é? Na prática. Não é? Temos que viver em função de e praticá-lo e fazê-lo. Eu até veria alguma inspiração, palavra minha, do Cântico dos Cânticos em algumas letras suas. Se eu fosse um dia ao teu olhar, nos fala dos 5 sentidos, e os sentidos muitas vezes são uma forma de ligação a Deus, à transcendência, à espiritualidade, e onde a letra nos convida, se eu fosse um dia ao teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia ao respirar e tu perfume de ninguém. Aqui parece-me os sentidos e parece-me uma grande ligação ao Cântico dos Cânticos, a este amor entre dois amantes que se desejam e que tem o contexto da natureza e que hoje, nas suas palavras e nas suas letras, ganha um contexto diferente, naturalmente. Mas parece-me que a inspiração está lá. Se calhar a leitura minha. Não, está certo. Eu não diria inspiração, talvez a influência. Porque aquilo que nós lemos fica. Não é? Nós nunca sabemos quando é que vai emergir desse profundo iceberg que é a consciência, não é? Ele está lá. Mas de facto há passagens do Cântico dos Cânticos que são de uma beleza, e de resto a Bíblia tem sido, aí sim, do ponto de vista analítico, tem sido uma das maiores fontes de inspiração, de instigação e de referência da produção artística. Deixe-me ir lá atrás à relação da sua mãe e do seu pai, um agnóstico com uma mulher crente. Pergunto-lhe se nesta relação e naquilo que deixou em si, importa menos perceber se Deus existe ou não, mas importa mais perceber o que é que a crença nele nos pode espoltar. Essa é uma pergunta absolutamente vital e a mais elegante das perguntas, porque de facto é isso. Aquela relação é a visibilidade da existência de algo que a linguagem reduz a uma palavra chamada amor. Mas que esta palavra, aliás, na leitura até Wittgensteiniana, se quiser, aquilo que está fora deste mundo devemos permanecer em silêncio, não é? O Thomas Alick, um padre checo, diz que hoje não se fala tanto em crentes e não crentes, mas a questão coloca-se mais entre buscadores. O Pedro Abrunhosa, sendo um agnóstico, acredito que se entenda também como um buscador. Essa expressão é lindíssima e aliás, isso vem no seguimento também da comunicação que o Papa Francisco faz
e que o próprio cardeal Dom Tolentino faz também, numa recente entrevista ao Jornal do Vaticano, sobre o papel dos artistas. Não é? Sim. O Papa usa uma expressão notável, chama os artistas profetas. O discurso do Papa aos artistas é notável, aconselho a sua leitura. Em junho de 2023, onde Exatamente. o Pedro foi convidado para estar presente. Aliás, eu estava a segui-lo nesse discurso sobre a ligação entre o artista, a criatividade, o ser profeta, e o Papa Francisco diz que a criatividade do artista parece participar na paixão geradora de Deus. Portanto, os artistas são convidados a ser também co-criadores com Deus. Pois, lá está. É essa. Se Deus existe por inércia do amor, pela dinâmica que o amor provoca, e ele próprio é instigador do amor, então, de cada vez que uma obra de arte nasce, Deus está a concretizar-se, não é? No fundo, é isto. O que é um pensamento lindíssimo. Como é que o Pedro reconhece essas palavras em si, ser co-criador de Deus? É uma palavra, é uma expressão muito forte. Uma expressão muito forte. Que abana o seu agnosticismo? Eu acho que todos nós, não sei se abana, mas eu acho que todos nós, no momento da projeção do amor, nesta coisa da maneira como tratamos os outros, sobretudo os mais fracos. E quando eu digo os mais fracos, não digo de maneira vã. Aquele que nos bate à janela a pedir esmola, que é sem abrigo e toxicodependente, é esse que nós devemos estar muito atentos. E é aí que, eventualmente, Deus se concretiza. Talvez muito mais do que nos acordes que eu toco aqui. Deixe-me ir a esse encontro com o Papa Francisco em junho de 2023. Li numa entrevista que o Papa Francisco não me levou a Deus, mas trouxe Deus a mim. Que encontro foi este que o levou a dizer isto? Eu escrevi isso. Disse que o Papa... Porquê? Porque, quer dizer, quando eu digo que o Papa Francisco traz Deus aos homens, e não... num certo não proselitismo. Ele próprio é um homem de quem nós vamos sentir muita falta. Nós humanidade. Nós, humanidade. Porque a força que a Igreja tem em todo o mundo, naturalmente, que as tomem à frente desta instituição, é uma mais-valia para a humanidade. Mercê da sua bondade e da sua clarividência, não é? E em muitas coisas eu desacordo com o Papa Francisco. Mas existe uma clara objetividade no que é o bem comum, não é? E numa visão de paz, e numa visão ecuménica. Como é que se sentiu quando foi convidado para estar Profundamente privilegiado profundamente privilegiado. O Papa Francisco é um homem de uma gravitas. Desse encontro eu recordo as 2 horas que tive na Capela Sistina, antes dele chegar, a poder observar o teto de Miguel Ângelo. Aquela obra, uma vez mais, feita pela mão de Deus, não é? E ter conseguido isso já foi maravilhoso. Quando o Papa se sentou e fez o seu discurso, eu segui o discurso atentamente. Foi um momento solene e foi um momento também, se quiser, revelador. Inicial também? Sim. Inicial, pergunto-lhe para dúvidas, para perguntas, para acicatar o buscador que falámos lá atrás? O buscador continua sempre, não é? O buscador O buscador sabe que a febre do ouro, daqueles homens que vão encontrar um filão de ouro, não se sacia quando encontram a primeira pepita, não é? Continua. Uma das questões axiomáticas é o silêncio de Deus. E é este silêncio de Deus que continua a ser um impedimento. E é aí que o diálogo é fundamental. Para o diálogo com, por exemplo, com pessoas como o Papa Francisco, com o Cardeal Dom Tolentino, no meu caso, com outros, com o Padre Mário Oliveira. Mas esse diálogo é fundamental, porque nós agnósticos precisamos de entender, não é? Esse silêncio. Esse diálogo dá as palavras que faltam para fazer as perguntas?
Esse diálogo traz aquilo que traz um certo consolo. Em primeiro lugar, traz um certo consolo. Porque muitas vezes também não existem respostas, não é? Não existe propriamente uma resposta dada pelo... Eu gostava que existisse uma resposta, não é? O racionalismo, novamente, o racionalismo, eu gostava. que nos conduz. Porque, no fundo, a grande questão é e o mal. Falou do silêncio de Deus. O cardeal Tolentino tem um poema que diz: muitas vezes Deus prefere entrar em nossa casa quando não estamos. Aqui é silêncio de Deus ou é uma falta de percepção da forma como Deus nos fala? Qualquer poema do Tolentino de Mendonça, neste caso, o poeta, é extraordinário. Porque é pela poesia, muito mais do que pela preleção, e há bocado falava no proselitismo, que Deus está presente. E a poesia do Tolentino está prenhe de Deus. Essas frases são uma explicação plausível para o silêncio de Deus. Profundamente poética, que remete ao início da nossa conversa, que é a linguagem. A linguagem tem limites. E esses limites são desfeitos quando começa a poesia. E depois vem a música. E torna-se ainda mais abrangente. E será que nesse Big Bang que vai da linguagem, da palavra, da sílaba até à música, será que Deus está a algures? Tolentino diz que sim. E haverá mais poemas, se calhar teremos ocasião ainda de voltar a referenciar aqui mais poemas dele, mas há muitas letras suas que são poemas, diria eu, até poemas de Deus. Quando nós ouvimos, por exemplo, a música Leva-me para casa e começa com meu Deus, diz-lhe que estou a chegar. A mim remete-me para a Sexta-feira Santa, a liturgia que se reza na Sexta-feira Santa, em que estas palavras saem da boca de Jesus: meu Deus, porque me abandonaste. Não sei se podemos fazer aqui uma referência, uma ligação. É natural que a referência é essa. Eu escrevi essa música num contexto exatamente de não resposta verbal a um amigo que tinha acabado de perder a filha. E, portanto, remeti-me ao silêncio e depois enviei-lhe essa música. Aí o consolo, o papel quer da arte, quer do divino, são fundamentais para a pacificação de quem sofre, não é? Para si a arte foi a pacificação? Ainda não encontrei outra maneira de me pacificar. Há uma outra referência à qual eu não consigo passar ao lado, que o amor te salve. Não é deste tempo o chão que te espera. Somos convidados a mais. Há um outro chão que está à nossa espera. Há um amor sem veneno que espera por nós. Pois, isso é o cristão que existe dentro de mim, porque apesar de agnóstico, eu sou cristão, não é? E com muito orgulho, porque o pensamento cristão continua a ser aquele que não só apela aos mais fracos e aos desprotegidos, como apela ao diálogo e fala de nós, não é? O pensamento cristão é isso. E nós que vivemos neste hemisfério, nós somos produtos de uma filosofia cristã. Não é? E, claro, as passagens bíblicas e toda a tradição. Eu lembro-me de estar em Moimenta da Beira, a terra do meu pai, e não havia Páscoa que nós não fôssemos passar a Moimenta e passar e ver o compasso passar, que há a casa, naturalmente, e acompanhar a procissão da Sexta-feira Santa que vem aí e que de resto também a mim me instigou a produzir uma peça. Eu gostava de ir aí, também a esse poema do poeta Tolentino Mendonça, Sexta-feira Santa, que recentemente o Pedro compôs um lied a partir de poemas do Tolentino e também de um poema do Daniel Faria. Vamos ao poema do Tolentino, precisamente que se chama Sexta-feira Santa, e ele diz: a via escolhida por Deus vai dar a um muro, mas chegado ao fim, o caminho volta-se para nós. Como se um segundo sonho sussurrasse dentro do primeiro. Deus
ainda não terminou. Eu achei esse poema tão bonito. Sobretudo essa última frase. Deus ainda não terminou. É quase reveladora, não é? É quase reveladora. A poesia do Tolentino quase que faz brotar Deus das frases, não é? Deus ainda não terminou. É uma frase de uma transcendência tal que quase nos faz tocar uma imanência que não está lá. Mas sim, eu musiquei esse poema, musiquei um do Daniel Faria. Sim. Também. Antes de ir ao Daniel Faria, deixe-me só ir a um outro poema também deste livro, No Centro da Terra, que é o último livro de poemas do Cardeal Tolentino, e ele tem um outro poema nesse livro que se chama Teoria de Deus, onde ele diz que Deus ajoelha-se diante de nós com uma voz que parece sussurrar. Deus pede a nossa mão e quer que sejamos nós a guiá-lo. Quando Deus ainda não terminou e pega na nossa mão para continuar a guiá-lo, o que é que isto diz ao Pedro? Diz que o Dom Tolentino seria queimado há 400 anos atrás. E é essa humildade de Deus que nós precisamos. Esse verdadeiro toque que o Dom Tolentino tem, que nós também precisamos. O Daniel Faria fala da luz. Neste lied que compôs também a partir de um poema de Daniel Faria, Explicação da Noite, ele diz: sobre a água estarei solto de caminhos, dos que vierem num barco, é para ti, não deixes a candeia acesa, dorme, basta-me essa luz. Então, eu acho que não Apetece fazer silêncio perante isto. E muitas vezes só o silêncio pode descrever ou fazê-lo, ou a poesia. A poesia, sim. Essa poesia está impregnada de Deus. Eis uma forma de Deus entrar em casa, pelos livros de poesia. Como é que gostaria de ver a Igreja hoje, no mundo de hoje, a Igreja instituição portadora de uma mensagem que é maior que ela? Pois, repare, quando o Papa Francisco esteve cá nas Jornadas de Juventude, eu vi de facto não só a massa humana que o Papa inspira. O discurso do Papa foi um discurso que não é um discurso exclusivista, não diz todos, mas não há mases. É todos. Não é? E apesar disso, nas Jornadas de Juventude consegui ver hostilização às comunidades gays, às comunidades lésbicas. E isso vai contra, nós sabemos que existe dentro da Igreja, isso vai contra este pontificado, não é? Que é um pontificado de inclusão. Já dissemos há pouco, de pacificação, de inclusão e, se quiser, de refundação dos princípios cristãos, não é? E recordo que, nesse sentido, há uma série de mulheres no cristianismo primitivo que, se calhar, nós devíamos recuperar. Eu sei que isto, para já, é uma heresia e acho pena que seja uma heresia, porque isto é um dos pontos que afasta muita gente de uma proximidade com a grande instituição que disse muito bem, que é múltipla, não é? Que é grande e é vasta. E, portanto, também não é fácil mudar estes caminhos. Quando o Papa esteve doente agora durante este mês, nós percebemos a fragilidade do homem, mas percebemos também a fragilidade da obra do homem na continuidade. Mas também percebemos a veemência com que ele quis avançar com alguns processos. Essa força do Papa Francisco é a sua diferença, não é? É a sua diferença. E às vezes dá-me a impressão, porque todos nós somos finitos, dá-me a impressão que o Papa Francisco sai da Clínica Gemelli para terminar a sua obra. Nós precisamos de Francisco II, não é? Precisamos de Papa Francisco II. E, portanto, claro que, e aqui concluo, a maneira como um agnóstico gostava de ver a intervenção da Igreja é exatamente esta que o Papa Francisco fez. É continuidade disto, é um trabalho notável da aproximação aos homens. Pedro, foi um gosto conversar consigo. Muitíssimo obrigada. Obrigada. O programa 70x7 volta a estar consigo na próxima semana. Obrigada por ter estado connosco. Uma boa semana, um bom domingo. Leva-me para casa, na sombra do teu medo, os dois como coragem, os dois como segredo. Arrasta-me a asa, acenda um céu aceso, os dois como viagem dentro do teu avesso.
leva-me para casa, faz de mim o teu começo. Leva-me para casa, faz de mim o teu